Rapaz, olha, eu quero voltar nesse momento a um caso, né, que tem gerado uma grande polêmica e uma repercussão enorme aqui no estado. Depois que um bandido conseguiu fugir da central de plantões da capital, ao descer da viatura, né, ele picou a mula, tá? Ele fugiu e isso acabou causando, sabe o quê? As prisões de 2 policiais militares, ou seja, o bandido foge e os policiais são presos. Vejam vocês que paradoxo terrível, né? Um desses PMs é sargento e já está na corporação há 16 anos. A gente vai voltar ao caso porque a gente foi até a casa do sargento. Ele não pode falar, não pode gravar entrevista, mas a esposa dele, ela fala com exclusividade com a equipe do Cidade Alerta. Rapaz, ela contou a revolta, né? Ao saber que o marido dela, né, que vive a vida para defender a sociedade, estava sendo preso. Um cara que 16 anos está na corporação, né? Um cara que combate a criminalidade, um cara que está ali defendendo a sociedade, foi preso, sabe por quê? Porque um bandido fugiu. Isso acontece, gente, isso não é uma raridade de acontecer, não. Acontece muitas vezes, tá? Mas aí, foi culpa do policial? Qual policial? Então, se era pra liberar o cara ali, tá? Se era pra deixar o cara fugir, então pra que prender? Então, se o cara fugiu, rapaz, não foi porque os policiais facilitaram, não. É porque o camarada era, né, escorregadio mesmo. Repórter Bruno Araújo traz agora a reportagem na tela do Cidade. Abre aqui, Pocalombra, vai que eu tô arretado. André, a gente volta a conversar sobre esse caso porque tem revoltado toda a corporação da Polícia Militar e também muitas pessoas que acompanharam essa história aqui na TV Clube e Record TV. O sargento da Polícia Militar de Pernambuco, ele tem 16 anos de corporação. O soldado tem menos tempo, tem 3 anos. Os dois passaram 4 dias detidos no Batalhão de Choque e também no CREED, que é o Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco, depois que um preso que eles haviam abordado no bairro de Casa Forte conseguiu fugir, certamente porque as algemas teriam apresentado um problema. Ou seja, esse homem ficou em liberdade, esse ladrão, e os 2 policiais acabaram sendo detidos. A gente veio aqui na casa de um dos policiais para conversar justamente com a esposa do sargento, ela que procurou a nossa equipe de reportagem, porque ela está indignada também e até hoje ela não consegue esquecer o momento em que ficou sabendo da prisão do marido, né? Para você foi um choque, seu marido que defende a sociedade e para trás das grades. Verdade. Foi um susto tremendo que eu tomei na sexta-feira, quando ele ligou para mim, dizendo que tinha acontecido esse episódio e talvez ficasse detido, né? Na Polícia Militar por conta do que aconteceu. E eu fiquei apreensiva, ele desligou o telefone que ele ia ia dar um depoimento. Então desligou o telefone e eu fiquei apreensiva. Depois ele ligou para mim que realmente ele ia ficar, eu tinha que levar algumas coisas no derby para ele. Então fui até o derby, levei a roupa, alguma coisa que ele fosse passar a noite, e lá me garantiram que no máximo de 1h da tarde, no sábado, ele seria liberado, porque o juiz ia dar o alvará de soltura. Eu até fiquei assim porque o alvará de soltura é um pouco forte, né? Porque bandido é que recebe o alvará de soltura, né? Meu marido não é bandido. E então ficou tudo certo. Ele me acalmou, conversaram muito comigo lá, me acalmaram. Eu vim para casa, mas até aí eu tinha contato com ele por telefone, WhatsApp, mensagens. Só que a partir do momento que no sábado, de 1h, foi passando as horas, nada. Então eu tive que novamente ir lá no Choque levar algumas coisas, porque ele achava que ia continuar, né, detido. Então eu fui até o Choque, levei mais alguma roupa, levei mais alguma comida, alguma coisa para ele. E quando eu estava lá, o advogado dele tinha retornado para ele sobre essa decisão, né? Que a juíza tinha convertido o flagrante com a preventiva. E a gente não entendeu. Não sei o que se passou, né, no momento, se ela não leu completo, não analisou, não sei como foi, e ela deu essa sentença. E ele disse que iam tentar cumprir dentro do Choque, mas infelizmente, quando eu retornei para casa, eram umas 10 ou 10h30, ele ligou para mim para levar
mais alguma coisa, porque ele ia ser transferido para o CREED. Como é que ele estava? Ai, olha, muito abalado, triste, a voz trêmula, para baixo, chorando muito, porque é uma situação, né, inusitada. Eu não esperava isso de jeito nenhum. Não só ele estava desse jeito, como também o companheiro. O companheiro ainda estava pior do que ele, viu? Porque o rapaz, ele ficou muito abalado, muito. Por ser novo na polícia, né? Por nunca ter deparado com uma situação assim, ele ficou muito abalado. Então eu voltei com mais alguma coisa para ele e não fui nem lá no choque mais, eu fui direto pro ML, porque eles iam passar pelo ML, eu tinha que trazer a farda deles, tudo, porque não ia ficar mais nada, né? Então levou, aí eu fiquei em pânico, porque aí não tinha mais contato, né? Que a Lali não fica com telefone. Eu disse, meu Deus, e agora? Esperar só que o advogado entre com alguma coisa, veja o que a justiça pode fazer por eles. Então tive que esperar. No domingo, eu sabia que tinha como eu ir lá no CREED, que tinha a hora de visita. Eu fui até lá para ter um contato com meu marido. Foi que eu conversei com ele lá, ele me acalmou mais e disse que o advogado ia entrar, né, em cima da Justiça Militar na segunda-feira para tentar a soltura deles. O policial está tomando medicamentos controlados para dormir. Acredite, tomando medicamentos controlados para dormir. Olha, daqui a pouco eu vou continuar nesse caso, tá? Porque vocês vão ouvir o desabafo, tá? Da mãe, da mulher, falando exatamente como é a convivência do policial dentro de casa, a tristeza que ele teve, né? Ao saber que estava sendo preso, porque estava no cumprimento do dever dele, ou seja, o bandido ficou solto e o policial preso. Isso gerou uma revolta. Eu vou te dizer, viu? Já eu vou voltar nesse caso e também vou falar que a minha língua voltou das férias afiada. Presta só atenção. Eu tô contando aqui a história de 2 policiais militares, né, que prenderam um bandido, um vagabundo, e olha aí como ele é maguinho, fininho, corre que nem um papa-légua. Aí esse cara conseguiu, né, como diria um grande amigo narrador de futebol, se desvencilhar, né, das suas algemas e partiu assim que desceu da viatura, né? Porque você sabe, hoje existe todo um milindre, a polícia tem que tratar o cara, né, como se ele fosse ali uma bola de cristal, sabe? Cristal daqueles bem caros. Tem que alisar o camarada, né? Tem que botar nos braços aí para poder levar para a delegacia, né? Porque se o camarada tropeçar e bater a cabeça no chão, aí é tortura, aí os policiais vão presos do mesmo jeito, que hoje em dia tá assim. Aí o que é que acontece? Os policiais foram presos e o bandido foi liberado. Vocês vão ouvir agora o desabafo da esposa, né, do sargento da Polícia Militar, né? Ela dizendo exatamente como é a vida do PM. Na tela do Cidade Aqui, Pocalombra, abre, meu filho, vai! Os colegas de farda do seu marido conseguiram recapturar esse homem, não é? Esse homem foi preso ali na área do centro do Recife, foi visto da Boa Vista, fugiu mais uma vez dos policiais, houve uma perseguição e aí ele foi capturado. Foi levado à central de plantões da capital, mas na audiência de custódia, ainda no domingo, quando seu marido e o companheiro dele estavam presos, estavam lá no CREED, esse suspeito acabou sendo solto. Causou uma revolta muito grande na senhora. Revolta com certeza. Porque a justiça que prendeu, né, quem fazia alguma coisa pela sociedade, deixou solto e entrega à população quem? Quem vai continuar fazendo delitos, vai continuar roubando, né, que até coisa pior que a gente não sabe. E ele tá solto, ele tá livre. E meu marido hoje continua preso, porque ele está em liberdade condicional, né? Porque o processo vai continuar. Ele está respondendo ao crime militar de fuga de preso culposa, quando não há intenção, em liberdade, né? A pena a gente sabe que é de 3 a 1 ano, e aí vem a preocupação por não saber o que a justiça vai entender posteriormente. Isso, porque ela não entendeu, a justiça não entendeu nem no começo, né? O que era óbvio, imagine a continuidade, né? A continuidade disso, como é que vai se dar? Né? Tudo isso está mexendo bastante com o psicológico do seu marido, de toda a família. Vocês têm um filho, um adolescente de 16 anos, que tem o maior orgulho do pai. O pai é o exemplo para o filho, a gente sabe. Como foi dizer para esse rapaz, um adolescente de 16 anos, que o pai dele
que prende bandido estava detido. Ele ficou revoltado, ainda chorou, mas me deu força. Disse, mãe, vamos passar por isso que a gente tem que passar. Meu pai vai ser libertado e tudo vai voltar ao normal, mas vamos ter força, vamos ter fé. Ele que me deu força, na verdade. No momento ele chorou, se desesperou um pouquinho, mas aí ele parou e disse, mãe, vamos ter força, vamos ter fé, que meu pai vai sair, a senhora vai vir, daqui a pouco ele está com a gente. Mas eu fiquei muito abalada, porque eu já tenho crise de ansiedade, né? Eu tomo medicações também, por conta da ansiedade, e isso acabou comigo. Quando eu estava bem melhor, me recuperando, acontece esse baque, e eu voltei a tomar até medicação. Seu marido também, né? Ele toma medicação, ele já foi diagnosticado há 4 anos, mais ou menos, com síndrome do pânico. Estava até melhorando já, né? Graças a Deus, bem. Estava feliz porque tinha voltado para o 11, pertinho de casa. Aqui ele vai até andando, entendeu? E estava tudo bem, graças a Deus. A gente estava super feliz porque ele tinha conseguido, né? Voltar para o 11, rever os amigos, trabalhar num local onde ele sempre gostou de trabalhar. E acontece isso. Teve uma recaída ele? Teve. Hoje ele tá... Eu levei até a medicação para ele dormir lá no CRED. Porque eu sabia que ele não estava dormindo. Ele tinha me dito no sábado que eu não tinha conseguido dormir da sexta para o sábado e estava muito ainda preocupado. Eu disse, eu vou levar para ele ver se ele dorme um pouquinho. Ele está tomando desde domingo. Enquanto isso, o bandido, ele está dormindo tranquilamente. Isso é aqueles vagabundos pereba, bandido pereba, né? É aquele bandido pereba. Que vai, rouba pequenas coisas na rua só para dar trabalho mesmo à polícia. A verdade é essa, né? Mas ele está dormindo tranquilamente. Daqui a pouco vocês vão ouvir ela falando também, né? Sobre a volta ao trabalho do policial. O policial tá assustado. Ele não sabe como vai ser a volta dele ao trabalho. Como é que vai ser daqui para frente? Então, já vocês vão ver aí a terceira parte dessa reportagem aqui na tela do Cidade. Caso revoltante. A polícia militar é uma profissão, né? Aliás, a polícia, de um modo geral, não é só a polícia militar, não. A polícia, de um modo geral, é aquela profissão que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque se o camarada acorrenta o cabo pelas pernas e pelas mãos, quando chega na delegacia, na central de plantões, né? Aí o cara vai ser ali acusado, o policial vai ser acusado de tortura. Na audiência de custódia, o bandido diz que ele bateu nele. E aí sobra para quem? Para os policiais. Então, na hora da prisão, né? Abre aqui, por favor. Na hora da prisão, a polícia tem que pegar o bandido, botar nos braços e fazer exatamente como aquele policial fez. Dorme, filhinho do coração. Aí bota ele bem devagarzinho no chão lá do xadrez, alisa. Amigão, pelo amor de Deus, na audiência de custódia, diga que eu lhe tratei bem para não dar problema para mim. Vocês sabem, né? Então veja como nós invertemos o jogo e defendemos aí a bandidagem. Parte da sociedade está doente. Parte da sociedade, e eu incluo também a imprensa, eu incluo aí o poder judiciário, eu incluo o poder legislativo, eu incluo todo mundo, tá? Parte da sociedade adoeceu defendendo bandido. Bandido tem que ser tratado como bandido e polícia tem que ser tratado como polícia, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Olha de cara feia para um policial lá nos Estados Unidos para ver o que acontece. Olha, bandido lá nos Estados Unidos é tratado como bandido. Mas aqui não. Aqui a gente criou essa audiência de custódia, onde o caboclo chega lá, se disser que o policial tocou com o dedo nele, quem vai preso é o policial. Isso é profissão? Quem é? Qual policial que quer dar a liberdade dele, trocar a liberdade dele por causa de um vagabundo desse? Pois é, já em liberdade o policial militar volta ao trabalho na próxima semana. A esposa dele espera que ele possa voltar com a mesma garra e com o orgulho que ele sempre teve da corporação. Acompanha comigo agora esse trecho da reportagem na tela do Cidade. Abre aqui, Pocalombra, vai! Eu estive lá no bairro de Casa Forte, fui no local onde esse suspeito ele praticou o roubo a um mercadinho, fui no local por onde ele correu, lá na Estrada das Ubaias, depois de ter pulado algumas residências. Ele foi alcançado pela equipe da Polícia Militar, pela equipe do seu marido, ou seja, os próprios moradores de lá, as pessoas que presenciaram, relataram esse empenho do sargento e também do soldado, que acabaram sendo presos depois. Graças a Deus, eles já foram liberados, já estão em casa. Hoje,
O seu marido, ele está motivado para continuar na polícia diante do que aconteceu? Olha, hoje ele está abalado. Hoje talvez não esteja com a mesma garra que tinha antes. Mas eu tenho fé que a partir de segunda-feira, que ele começar, né, com essa adrenalina da rua, que ele começar a trabalhar, que volte o amor pelo trabalho, né, como ele sempre teve, a dedicação. Eu espero isso, né? E espero também que a justiça seja mais justa. Quem tem o poder da caneta, pensar melhor, analisar os fatos de verdade e ser mais justo com as decisões, que às vezes, né, acontece como aconteceu isso. Ele falou como é que foi para a senhora? Ele tinha algemado o preso num procedimento padrão. Padrão, exatamente, ele tinha falado para mim. Como ele falou muito rápido na sexta-feira, mas depois eu conversei com ele com calma. Esse Vera foi feito tudo certo. Preso algemado para trás, com as mãos para trás. Tudo. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo que tinha que ser feito. Deve ter sido uma falha na algema, com certeza, porque nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, com certeza deve ter sido uma falha na algema para ter causado tudo isso, entendeu? Eu penso assim, eu tenho essa... E ele também, quando me relatou, ele fez, só pode ter sido uma falha da algema, ter acontecido isso, não é? E isso é comum, eu acho, acontecer em qualquer momento. Acho que qualquer situação isso pode vir ainda a acontecer. E espero que se um dia, que jamais aconteça com ninguém, mas que aconteça, tenha mais uma, né, seja mais justo, né? Porque realmente isso não é caso de se parar em presídio. Isso não é caso de dar até uma repercussão dessa, né? Não tem bandido para ficar atrás das grades, não eram 2 policiais que estavam trabalhando e certamente por uma falha técnica de uma algema é que esse preso ele teria fugido lá da central de plantões da capital. André, agora a gente vai continuar acompanhando esse caso, tá? E aguardando também a decisão final desse julgamento, já que os 2 policiais, eles estão em liberdade, mas continuam respondendo, tá, pela fuga culposa, fuga de preso culposa. E aí a gente vai ficar acompanhando para saber o que a justiça ela vai decidir no final de tudo isso. Rapaz, é a mesma coisa o cara dirigir um carro e bater e o povo, você é culpado porque tava dirigindo o carro. Mas, rapaz, eu sou motorista, eu bati, mas aí não, você tava dirigindo o carro, você é o culpado. Então, pelo amor de Deus, já a gente procurou um especialista no assunto, tá? O advogado Rafael Nunes, ele vai falar conosco sobre a decisão da juíza em prender os policiais militares quando o crime era culposo e não doloso. Eita, já eu vou falar desse caso. Mas, rapaz, olha, ainda sobre o caso dos 2 policiais que foram presos após a fuga de um bandido ali na central de plantões, desceu da viatura, abriu a algema e partiu com a algema e tudo, né? A gente conversou com o advogado Rafael Nunes, ele vai falar a questão jurídica desse caso na tela do Cidade. Abre aí pra mim, vai, Pocalombra, vai. Na minha concepção enquanto criminalista, errou a magistrada que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos policiais militares. Na realidade, ela espancou a legislação penal especial. Não citou sequer em sua decisão qualquer artigo do diploma legal. Ignorou diversas questões legais, como, por exemplo, o crime cometido tem natureza culposa, artigo 18, inciso 2º do CPP. Ora, não se admitiria decretação de prisão preventiva. Como se não bastasse, o crime também tem natureza de classificado como crime de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima não ultrapassam 2 anos. Combinado com a legislação penal especial, mais precisamente o artigo 270 do Código de Processo Penal Militar, que diz que é incabível prisão preventiva nos crimes militares cuja pena não se combina, não é de privação de liberdade. O magistrado militar espancou a decisão da juíza comum e entendeu desnecessária a decretação da prisão preventiva, entendeu que a última ratio, a prisão preventiva realmente é em último caso e determinou a imediata soltura. Errou. E também enalteceu o magistrado militar o artigo 255 do mesmo diploma,
que traz todos os requisitos militares na legislação penal militar para que se entenda necessária a prisão preventiva, o que não existia. Então, errou a magistrada, errou feio e não observou questões de direito penal da parte geral e, muito menos, sequer citou um artigo da legislação penal especial militar. É assim que entendemos.